Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um tema cujo título é As Pregações de Cristo Jesus. É um texto baseado no livro de João, capítulo 12, versículo do 32 ao 42. Ninguém tem dúvida de que Cristo Jesus foi o mais importante pregador que existiu sobre a face da terra. O maior evangelista de todos os tempos. Ele é o maior exemplo para nós? Sim, o maior exemplo a ser seguido. Infelizmente, irmãos, em nossos dias, grande parte da igreja tornou os púlpitos em um espaço onde os pregadores se tornaram animadores, que contam histórias e peripécias da sua vida particular, enaltecendo as suas vitórias, sucessos e prosperidade, tentando com isso impactar uma plateia sedenta por milagres. Com isso, irmãos, grande parte dos novos convertidos é levada a uma conversão ao testemunho e aos milagres e não a um nascimento novo. É claro que todo testemunho deve ter como foco incentivar, advertir e exortar. Ele jamais deverá ser um meio e um fim para a pregação do Evangelho. Você pode estar pensando, mas existem pregadores que não usam dessa artimanha? Existe, claro. Mas você há de concordar comigo que mesmo esses pregadores estão mais preocupados hoje em pregar aquilo que Cristo fez e não sobre o que ele pregava. Hoje, a maior parte das pregações são voltadas para um Cristo que cura, que liberta, que transforma, um Cristo bonzinho, um Deus maravilhoso, que ele quer fazer todo bem para as pessoas, sem nada pedir em troca. O Evangelho não é, nunca foi e não deverá ser nunca aquilo que Cristo fez ou deixou de fazer por alguém. Em verdade, o Evangelho deve ser uma pregação da qual alguém será levado a Cristo na cruz. Quando então o seu pesado fardo será substituído por um fardo leve e cada um receberá a sua cruz para seguir o Cristo, imitando-o. É notório, irmãos, que a cruz não existe por causa do amor de Deus, mas por causa das nossas necessidades de remissão dos nossos pecados. A cruz existe por causa dos nossos pecados
Isso mesmo, por causa dos meus pecados, dos teus pecados, por causa da perversidade e da depravação do ser humano. As pregações de Cristo Jesus sempre tiveram um alvo. E esse alvo é a salvação, e não a cura. A cura é uma consequência. E a salvação está à disposição de todos que realmente estão dispostos a ouvir e seguir a Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus nos fala, irmãos. Chegou a hora de ser glorificado, quando o Filho do Homem Então, olha bem, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-vos verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. São palavras narradas no livro de João, capítulo 12, versículo 23 ao 26. Nessa passagem, irmãos, Cristo Jesus se compara a uma semente. Em verdade, ele é a semente do Evangelho. Nasceu, cresceu, desenvolveu-se e morreu na cruz do Calvário, para germinando, dar uma árvore frondosa com muitos frutos. Nós somos os frutos dessa árvore chamada Cristo Jesus. A semente, irmãos, ela tem de morrer para nascer. É preciso morrer para dar fruto. Cristo está nos dizendo que aquele que se apega à vida material perderá a própria vida. Mas aquele que abre mão da sua vida material verdadeiramente ganhará, porque vai ganhar a vida eterna. Pois aquele que se apega à vida material vive para si mesmo e deseja apenas a si mesmo. Ele não se encontra, ele se perde. Ao contrário, não ter a vida, mas doá-la, indo além de nós mesmos, sem olhar para trás, sem olhar para si mesmo, mas doando-se ao outro, em humildade, em amor, a Ele, Cristo, e aos outros. É isso que Cristo quer nos ensinar, irmãos. Recebermos verdadeiramente a vida eterna, afastando-nos de nós mesmos, livrando-se de nós mesmos. Essa mensagem da cruz, ela não foi agradável para os judeus, uma vez que a cruz era para eles sinônimo de maldição. Já para os gregos, os ímpios, adorar a um Deus que foi morto como um bandido só podia ser coisa de maluco. Porém, aos olhos de seus seguidores, era glorioso. Era o único homem na face da terra que tinha a vida de Deus nele. Sim.
Ele era o Filho de Deus. Mas sua morte na cruz era o ápice da sua glorificação. Ele estava preparado. Ele sabia que essa era a única saída para o ser humano. Sua morte e morte pela cruz era a nossa saída. Ele disse, com todas as letras, chegou a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. Na parábola do grão de trigo, ele torna claro esse conceito de glorificação quando diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, ele não produzirá nada. Mas se morrer, então vai dar muitos frutos. Ele foi claro. Com isso, Jesus Cristo declara que é preciso aprender a perder, uma vez que no reino celestial, quando se perde, é que verdadeiramente se ganha. Nós não devemos ter como alvo agradar ao mundo. Não. E sim agradar a Deus. O mundo passa, mas Deus não passará nunca. Está escrito, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Por isso devemos seguir o exemplo de Cristo. Crescer como semente para alcançar a glória de Deus, perdendo as coisas dessa terra, sem perder nossa identidade de cidadão do céu. Cristo ele vai além, irmãos, nas suas pregações. Ele diz, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João, capítulo 12, versículo 23 ao 26, que foi lido nessa noite. Ele nos chama de servos. Quando o nosso serviço era voltado ao mundo, éramos escravos do mundo. Sim. Agora que nosso serviço é voltado a Cristo Jesus, nos tornamos servos de Cristo. É uma autodoação. É a essência do amor. É a lei fundamental do amor, irmãos. Esse doar-se, esse aceitar a cruz, é andar em amor. Afastar-se de si mesmo é andar com Ele. É andar em amor. É encontrar o caminho da salvação. A nossa salvação, irmãos, independe do que nós fazemos, mas aquilo que o Senhor, Deus, fez e faz. Nós somos libertos da condenação do pecado. Somos libertos do conduzir nossa vida. Nós estamos libertos de controlar o nosso ser. Você não será salvo porque faz parte de uma igreja. Não. Ninguém é salvo através do conhecimento de doutrinas. Doutrina certa não salva. O que salva
é a pessoa certa, Cristo Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não estava se referindo, irmãos, a conceitos, mas a sua pessoa. Sim, ele é a verdade. O fato de se conhecer a Bíblia de cor e salteada, decorando versículos e mais versículos, citando os versículos e mais versículos, não nos tira da perdição. Satanás é um grande conhecedor da Bíblia. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Sim. No entanto, ele está eternamente perdido. O que nos salva é a fé, mas uma fé que agrada a Deus. Crer que Cristo Jesus assumiu a nossa causa. Ele morreu nossa morte, para que o pecado se transferisse e se transforme em vida ressurreta a nós pela graça. Portanto, ele morreu nossa morte, irmãos. Sim. Ele morreu para que nós morrêssemos para o pecado. Ele assumiu a nossa causa. Ele transferiu a vida dele para que nós tenhamos vida. Ele morreu para que ele possa viver em nós. E que nós possamos viver pelo Espírito Santo. Um Espírito que vive em nós, que nós somos o templo dele. Sabe, irmãos, não havia outra forma de nós sermos redimidos. Nenhum ser humano era limpo, era perfeito, que pudesse pagar o preço. Mas ele podia, porque ele era Deus. E ele tornou a nossa forma humana. Ele tornou a nossa natureza humana sem pecados, para que pudesse, com sua morte expiatória, nos dar vida. Cristo, irmãos, nesta terra ele foi o perfeito homem, sem nenhum pecado, amado do Pai, tomou o nosso lugar, o juízo de Deus caiu sobre ele com toda a fúria. O castigo que nós merecíamos, ele sofreu em nosso lugar. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. E muitos ainda rejeitam a Cristo e se recusam a receber o perdão oferecido por ele. Lá em João capítulo 12, versículo 27 ao 30, que nós lemos essa noite, é claro, ele fala: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia
que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando que de que morte havia de morrer. Sabe, irmãos, Cristo Jesus nos instrui que Deus, o Pai, deve ser glorificado a cada momento em nossas vidas. Que a nossa fé deve ser sempre agradar a Deus, mesmo que desagrade a nós mesmos. Mesmo quando nossos desejos não são atendidos, devemos saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. E que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus. Ele estava triste, sua alma estava perturbada, mas ele sabia que o sofrimento ao qual se submeteria tinha um propósito final, derradeiro, que era glorificar ao Pai. Através da sua obediência perfeita, ele fez tudo o que o Pai queria. Ele trouxe a nós todo o bem da parte de Deus, seu amor, seu desejo de salvar, sua misericórdia. Ele viveu para a glória do Pai, com uma única intenção, que todas as pessoas pudessem ter acesso a essa glória. Cristo nos ensina a aceitar o sofrimento de modo que nossa vontade se submeta à vontade do Pai. Ele foi movido por seu amor ao Pai e por nós pecadores. Ele deixou-se crucificar. E nisto, irmãos, constituiu a sua glória, o seu triunfo de expulsar o encardido do mundo e atrair as pessoas para si, glorificando ao Pai ao ser levantado na cruz. Ele nos diz, irmão, que a solução para o pecado está em olhar para Ele. Sim. Ele veio para acabar com o pecado. Ele veio para nos libertar do pecado. Sim. Ele adiantava naquela época para os seus seguidores a forma com a qual seria morto. Não queria dizer com isso de sua ascensão aos céus. Antes, porém, afirmava que seria erguido, suspenso da terra, em uma cruz. Era um tipo de morte vergonhoso. Assim como no deserto, os picados pela cobra, não podia ver-se. Sim, irmãos. Lá no deserto, na época de Moisés, aquelas pessoas que eram picadas pela cobra não podiam se ver livre.
do veneno dela. Eles precisavam olhar para a serpente de bronze feita por Moisés e acreditar nas palavras de Moisés para serem curados. Pois essa era a ordem. Olhar e viver. Da mesma forma, hoje, continua sendo a nossa ordem. Olhar e viver. Cristo está nos dizendo que, embora sua morte e morte pela cruz fosse uma humilhação, uma tremenda vergonha, era a única forma de atrair as pessoas para a salvação. E através desse ato é que as pessoas, e somente através desse ato, é que as pessoas poderiam e podem reconhecer quem era realmente Jesus. E por esse ato de Cristo, elas seriam atraídas, seriam libertas e salvas. Esse ato, irmãos, permitiu que todos os judeus, todos os gentios, possam participar da salvação. Então, nesse ato, irmãos, Cristo Jesus se posicionou no patamar mais alto aos olhos do Pai. E, em contrapartida, se posicionou no patamar mais baixo aos olhos humanos. Este foi o momento de maior glória aos olhos do Pai e o momento de maior vergonha aos olhos humanos. A maior obra realizada por Cristo nessa terra não foi curas de doenças, não foi ressuscitar os mortos, alimentar multidões, acalmar tempestade. Sim, o maior ato dele foi estar suspenso na cruz. Milagres, maravilhas realizadas atraíram pessoas do mundo inteiro. Porém, ser pendurado no alto de uma cruz, atraiu a atenção do ser humano de todos os tempos. Todos os tempos, irmãos. E continuar atraindo pessoas até que ele volte para buscar a sua noiva, a igreja santificada de todos os tempos. Foi com esse ato, irmãos, e na maior humilhação produzida pelo homem, que Deus demonstrou a graça do perdão e a glória da salvação. O sacrifício feito por Cristo permite que sejamos salvos. O sacrifício dele não salvou ninguém, mas permitiu que a todos pudessem ser salvos. Creia nele, para estar seguro. A paixão e a morte de Cristo Jesus é a demonstração do amor de Deus pela humanidade. Um amor enorme, que culmina com a ressurreição de Cristo Jesus, e cujo resultado é atrair todos a si. Em torno de Cristo e da sua cruz, é que o Pai chama os seus, aqueles que creem, para compartilhar a sua glória. É impossível separar a cruz da glória. É impossível separar o crucificado do ressuscitado. Deus é amor.
E esse amor que atrai. Ele morreu por todos. E todos são chamados a segui-lo. Todos são objetos desse amor. Independente da raça, da cor, da religião, da posição social. Todos são chamados a serem seus imitadores. Não quero dizer que com isso precisamos entregar nossa vida física como ele a entregou. Mas com toda certeza, irmãos, precisamos fazer morrer com muita frequência o nosso amor próprio, o nosso eu. É preciso deixar o nosso coração o nosso eu pregado na cruz de Cristo, para que ele possa viver em nós. É preciso colocar em prática seus ensinamentos. Não é só conhecer, é praticar. Mesmo que esse caminho em algum tempo possamos desagradar nós mesmos. Nos esforçamos por aceitá-lo e oferecer a Cristo Jesus como expressão de nosso amor, na certeza de que a gota do nosso dissabor, agregado ao mar da sua paixão, produza o bem para todos. Amém.